No ar, pessoal, o nosso ponto fora da curva. Eu sou o Nonato Freire, idealizador do podcast, e trouxe comigo agora dessa vez de novo mais um ponto fora da curva, pessoal. O nosso tema, eu vou começar a criar os temas para ficar mais atrativo para o pessoal saber como é que vai ser o nosso conteúdo no decorrer do tempo, tá? O nosso tema de hoje, do nosso episódio, nós vamos falar um pouco sobre tecnologia envasada, tecnologia sobre polímeros, mais ou menos isso, né, Ítalo? O meu convidado é o Ítalo Azevedo, ele que é cofundador. Não sou cofundador, sou continuador. O Ítalo, aquele que não é herdeiro e sim um sucessor, né? Tem essa diferença também, é verdade, né? É verdade. Existe essa diferença, pessoal, entre herdeiro e sucessor. Da TIC, pessoal, Nonato, tá trazendo a empresa e tal. Eu falei, não é nem um content brand. Na realidade, é pegar a expertise que o Ítalo tem para nos passar como engenheiro químico formado pela UFC. Tá, ele que é pós-graduado em administração e gestão comercial, que também é à frente dele dentro da TIC. A TIC é uma empresa que desenvolve tecnologias em polímeros para melhorias, né, Ítalo? Melhorias e como é que eu posso dizer? Desenvolvimento da parte melhorar a performance. Melhorar a performance, né? Da estrutura industrial como um todo, né? Aproveitar o gancho então, Ítalo, já pode se apresentar, o espaço é seu, fica à vontade e vamos embora. Tá certo, Nonato. Antes da gente começar a conversar, eu queria agradecer, eu fico muito feliz, honrado de ser convidado por você e ser considerado um ponto fora da curva, né? Que você explicou, o ponto fora da curva é aquele que se destaca, é um outlier, né? Que está aí dali da estatística comum, da média. Exatamente. E a gente vem fazendo um trabalho aí a nível Ceará, Norte, Nordeste, que realmente tem se destacado. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje conversando com você sobre tecnologia, sobre engenharia, sobre indústria, que é a paixão que nos move, né? A paixão que vem movimentando a minha carreira e que vem transformando os espaços em que eu tô permeando. A TIC Industrial é uma empresa 100% nordestina, que tem como missão oferecer soluções sustentáveis e criativas para problemas do dia a dia da indústria. A gente tanto tem soluções que vão da tratativa do piso industrial, você ter melhor performance para transporte horizontal, você evitar acidentes, você ter mais segurança, padronização e resistência dos ambientes, até uma tecnologia de impermeabilização e isolamento térmico de um galpão industrial. Você conseguir, às vezes, com uma camada de pintura, reduzir até 5 graus Celsius no interior de uma indústria. Isso se você trabalha num ambiente muito quente ou num ambiente que tem estresse térmico muito recorrente, isso é vital. Então, o nosso foco está em melhorar a performance da estrutura do ambiente industrial. Isso até para o próprio... Isso pode refletir no desenvolvimento, no desempenho do maquinário. Tipo, porque assim, já tem maquinário que ele já trabalha sob uma demanda de um range de temperatura muito alto. Sim. Né? E aí eu já tenho um ambiente ali com aquele gradiente com a temperatura alta. Então ainda tenho aqui aquela camada térmica por cima. Isso atrapalha muito na dissipação do calor e, consequentemente, no desempenho da máquina, do ativo? Em ambientes que você precisa, principalmente ter uma temperatura não tão agressiva, né, um estresse térmico, eu uso muito o exemplo de criação de matrizes de frango. Né? A criação de matriz de frango, você tem uma temperatura ótima para o crescimento, o máximo possível potencial daquela matriz. E você precisa, inclusive, usar refrigeração forçada, né, ventilação, para poder a matriz de frango ter um conforto. Quando você vai para esse tipo de sistema que a gente implementa nas cobertas metálicas, principalmente, né, o que se encontra por aí, você tem você tem melhor eficiência da tua máquina, você não força a sua máquina e você gasta menos. Consegue ter uma redução. Você tem redução de custo e você não força a tua máquina o tempo todo, não tá ali. Você imagina lá no Piauí, na sua terra, 1h da tarde, uma criação de frango. Né? É desafiador para a máquina. Nem usa mais penas. Já usa leque, né?
E aí você pega um galpão de 10, 15 mil metros quadrados para você refrigerar no interior do Piauí, já pensou? No nosso Nordeste, que a temperatura toda tem essa tendência aí de Isso é alta. verdade. Então, você tanto melhora a eficiência da máquina, você gasta menos para você ter aquele resultado, e outra, você também estressa menos o teu trabalhador, o teu colaborador dentro da indústria, quando você diminui quando você entrega para o colaborador um ambiente padronizado, seguro, confortável, você fatalmente tem ganho de produtividade, você tem gente mais satisfeita e feliz E menos trabalhando para irritado, você. né? Exatamente. Irrita, calor Porque o nome irrita. estresse térmico, ele não é só o nome, é porque realmente ele vai te colocar em Em condições regime. não ideais para trabalho, né? É a mesma coisa de um ruído, um excesso de ruído, um excesso de vibração. O calor também é uma problemática severa aqui no nosso Nordeste, né? Pô, consegue quantos por cento? Você imagina só no horário de pico desse aqui, são 2h30 da tarde, vamos supor que a gente está num horário pico aí de insolação. A média que se tem aqui hoje numa coberta metálica nesse horário, né? Se for um dia sem estar nublado, você vai ter aí 55, 60 graus Celsius. Às vezes até chega aí os 65, 70 graus. A gente consegue, na coberta metálica, né? O que vai infligir ali no local, se não tiver isolamento térmico, os 35, 32 graus Celsius de temperatura. A gente consegue reduzir 5 graus na temperatura ambiente. A temperatura É na um telha ganho chega a mais ótimo, de né? 20 graus de diferença, É um né? ganho gigantesco. Então você ali, em vez de estar trabalhando com 32, 35, você vai trabalhar ali com 28, 30. Já melhora, né? Já, Com já certeza. melhora um pouquinho. E essa experiência aí vem desses 14 anos já adquirido, o Ítalo? Nonato, a gente tem, tem hoje uma experiência. Hoje o Ítalo tem 14 anos de experiência. Se o Franzé tivesse vindo aqui também, o Franzé tem 40 Eu anos. gosto muito de falar que o setor técnico da empresa, juntando tudo, tem mais de 5 décadas de experiência com impermeabilização e tecnologia de pinturas, né? Eu estudei engenharia química na Universidade Federal do Ceará, e desde o primeiro dia que eu me interessei por química, eu via o meu pai trabalhando com com aqueles sistemas. Poxa, isso aí é legal, cara. Tenho que tentar aprofundar um pouquinho nisso daí. E fui estudar, fui fazer faculdade. Desde o primeiro semestre ali que eu venho voltando os meus estudos para essa área que é tão específica. Inclusive, pouco eu vi dentro da faculdade. Eu tive que procurar muito fora, Já né? ia te fazer essa pergunta, acredita? Já antecipei aí. A gente, porque um curso de engenharia, Nonato, aqui fazendo um preâmbulo, ele é muito generalista, né? Então ele vai dar um âmbito Verdade. geral, porque se você for falar muito de tudo, você tem que Aí ter ele aí se estende aí de 200 anos, né? de 5 anos vai para 10. O céu é o limite, porque assim, a engenharia química ela é muito robusta, né? Tanto é que sai de lá diretores operacionais de uma petroquímica, de uma plataforma de petróleo, a Exatamente. diretor de banco, né? Então, assim, é um leque muito vasto. E é o estudo de polímeros, de produtos para construção, né, mais voltado nessa área de membranas flexíveis, resinas epóxi, poliuretano. Ele é muito específico, ele é um grãozinho de areia ali na praia da engenharia. Quando falamos de polímeros, nós estamos falando de qualquer tipo de polímero? O que o teu nicho hoje, por exemplo, de polímeros, você trabalha o quê? PU, né? Trabalha com nylon também, Não, poliamida, essas hoje coisas? Não. os nossos principais polímeros utilizados pela TIC na fabricação, né, polímeros são as nossas matérias-primas, né? As resinas que Exatamente. a gente busca no mercado, faz blendas, faz mesclas para poder entregar um produto de alta performance. Então hoje eu blendo acrílico, látex com poliuretano, epóxi base aquosa, né? Emulsões epóxi base água, acrílicos modificados, e a epóxi tradicional, que é talvez o nosso pulmão, que é que vem vem levando aí a gente para todo o norte e nordeste, É o abre portas, né? que é o nosso epóxi, os nossos revestimentos, a base de epóxi que tem dado essa vazão ao nosso negócio. E eu já vi bastante case de vocês aí em vários clientes. E concluindo aqui a questão dessa estrada,
Tem aí mais ou menos uns 14 anos que eu venho me dedicando a isso, né? Então, a gente já vem trazendo tecnologias, inclusive, de fora. 2018 a gente esteve na França, participando de uma feira, a Eurocode, né? Que é uma feira europeia só para revestimentos industriais. Então, a gente foi lá buscar tecnologias italianas, alemãs, francesas. E a gente trouxe muita bagagem. É óbvio que a gente traz o cerne da coisa, mas adapta às condições locais. Eu vou usar minerais aqui do Nordeste, eu utilizo pigmentos aqui que estão à disposição no mercado. Eu trago o coração da coisa e adapto. A nossa E realidade. dou a aqui. nordestinizada no negócio. É porque eu gosto... Apesar também de que a TIC ela é sem fronteiras, né? O Nordeste, como qualquer região do estado do Brasil, que vocês estão presentes, né? A gente está presente em vários estados da federação, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, mas a gente sempre gosta de mostrar as nossas origens. A gente faz questão de dizer que nós somos uma empresa 100% cearense, que tem orgulho de levar essa tecnologia que é adaptada aqui no Ceará. Obviamente a gente traz matérias-primas de altíssimo teor de desempenho, de altíssimo valor agregado da Alemanha, da França, Estados Unidos, mas a gente dá a cara cearense aqui para esse produto. Eu falo isso para você, Nonato, porque eu já tive... às vezes a gente acha que o preconceito é uma coisa que não existe, né, com o nordestino, mas existe sim. Eu estava numa palestra fora daqui, não vou dizer qual é o estado, mas é ali no sul do Brasil, e eu falei que, poxa, eu trabalho numa fábrica de epóxi no Ceará. Cara... existe fábrica de epóxi no Ceará? Existe, é daquela terra lá que toma a vaga de vocês no ITA, né? O cara falou, pô, desculpa, né? Que aí a gente, né, o cearense, o piauiense, o pernambucano, o potiguar, a gente tem que ter orgulho de como o Nordeste está evoluindo fato, aí. Isso é fato, a nossa evolução está crescendo e estamos aí para isso, né? Trabalhando, estudando, procurando desenvolver cada vez mais para conseguir o nosso espaço aí com certeza. em tudo, né? Nos tenhamos orgulho do que a gente está fazendo. Sim, com certeza. Eu queria só puxar só mais um pouquinho aqui da TIC, porque assim, como o Franzé não veio, e o Franzé, que é a base da TIC, né? Porque a TIC começou com o seu Franzé tem o quê? 40 anos de experiência. Por isso que eu fiz falar só mais um pouquinho dele. Eu já ia falar dele porque você... eu virei fã do seu... Eu virei fã do Felizmente ele não pôde vir aqui hoje, mas falar da TIC sem falar dele é assim... Pronto. É incoerente, né? Porque exatamente. ele foi o idealizador, ele começou praticamente do zero. Praticamente não, ele começou do zero, uma estrada nesse ramo de impermeabilizantes, de tintas especiais. Ele teve um grande mentor, que foi um mentor que é um amigo já falecido dele, o Augusto Arrepia, que foi um português que tinha uma fábrica aqui em São Paulo chamada Matecica do Brasil. Uhum. Essa Matecica veio trazendo tecnologia de Portugal, né? A Matecica tinha as matrizes em Portugal e Itália, se não falha a memória, Portugal e Espanha, desculpa. E aí ele fundou a Matecica do Brasil, e meu pai virou gerente nacional da Matecica, que foi inclusive um dos pioneiros na venda de epóxi e membranas elastoméricas aqui no Ceará, né? Foi um dos caras que iniciou. Era na época que epóxi o pessoal pensava que tinha que vender o carro para pintar o piso da concessionária. Então, que o epóxi ainda hoje dá essa impressão, né? Já teve muito esse estigma. Não, o epóxi é muito caro. Foi nessa época que era muito mal aceito, era difícil você entrar com um produto desse nicho, né? Que era muito de nicho mesmo. E ele insistiu. É um cara assim fabuloso, é engenheiro químico também. Eu gosto muito de dizer que o besouro que picou ele me picou também. A gente estudou no mesmo canto. E eu sou muito orgulhoso, muito honrado de poder conviver com ele todos os dias. Como profissional, como pai? Todo dia a gente se encontra. Estive com ele hoje mais cedo. E você mesmo falou, quem pode conviver com ele, né? E assim, o pouco você senta ali com ele, é tanto muito divertido, que ele é um cara que tem ali, às vezes, tem aqueles jargões dele, né? Que são muito conhecidos. É verdade. Mas é muito aprendizado. Não vamos dizer o jargão dele aqui. Porque é sub-18. Aí não sei como é a audiência, aí tem que... Mas a nossa audiência aqui do podcast, quando eu fico olhando assim nos nossos
análise, que a gente sempre faz as análises lá pelo YouTube, o nosso público é de 35 a 44. Então Então, tá bom. eu já Ixi, então eu tô abaixo da idade etária. Eu fiz 34 na sexta-feira passada. tá novo, Foi. cara. Tá um garotão mesmo, um menino ainda. E aí ele já tem mais do que a minha idade de experiência com impermeabilizantes. É um cara que... Ele gosta... Eu gosto de falar dele porque ele é um cara que, quando ele começa a conversar, ele ensina muito, né? É, verdade. Então ele fala muito diz que foi a maior venda de manto asfáltico da história que já teve no Brasil. Foi dele pro Canal do Trabalhador. Então olha o que ele já passou. O cara já comprou obra do Canal do Trabalhador, já teve obra em Petrobras, em siderúrgica. Teve, ele falou mesmo. E, inclusive, seguindo todos os padrões exigidos pela própria Petrobras, ele conseguiu. Que isso aí, cara, de certa forma, isso é uma barreira para algumas empresas. A gente hoje tem capacidade no TIC Industrial de atuar em qualquer parque industrial, não só do Brasil, mas da América do Sul. A gente tem todos os programas exigidos. O que a gente vai começar a trabalhar é o ISO, né? A gente já está com um projeto aí para nos próximos 24 meses a gente poder trazer o ISO, pelo menos o 9001, né, de cara logo assim, para a gente poder atender níveis de padrão internacional. Mas hoje a gente atende a maioria das multinacionais que estão instaladas no Brasil. Então, quando eu falo de siderúrgicas, termoelétricas, a área de refinaria, processos químicos, a indústria alimentícia, a gente está em todo canto. Nós, por exemplo, que eu sou consultor técnico de uma empresa lá de São Paulo, a X-Import. A gente trabalha com um sistema de lubrificação, confiabilidade. E também nós desenvolvemos o que a gente chama de salas de lubrificação. E nas salas de lubrificação, seguindo a NBR 17505, mais ou menos isso, inciso 4, a norma diz que os pisos da sala para condição de armazenamento, conforme a ANP, ela tem que estar numa condição que não exista nenhum tipo de filtração. Tá? Por quê? Se filtrar... Não pode ter porosidade. Não pode ter porosidade. Por quê? Se filtrar, pode ocorrer... atingir o lençol freático. Exatamente, tanto atingir o lençol freático, porque o óleo contém metais pesados, né? Contém chuva, etc. E isso pode ocasionar a lixiviação do solo, dependendo da região e onde é que fica a planta industrial. E o poder contaminante do óleo, que 1 litro de óleo você contamina aí... Cara, 1 ml de óleo vai para 1000 litros de água, mais ou menos isso, né? O que acontece? Então, existe uma norma, tá? Que monitora isso, conforme dentro da ANP. Agora sim, e qual é a importância dessa utilização desses pisos, né, desses produtos, dentro da indústria de forma geral? Eu estou falando da importância dentro de uma sala de lubrificação, né, dentro de uma condição de armazenamento de fluidos combustíveis e fluidos lubrificantes. Agora eu estou falando de um modo geral. Por exemplo, já vi vocês em vários lugares, né, inclusive em grandes grupos. Sim. E o piso, cara, coisa mais linda do mundo. Mas assim, qual é a importância hoje? Esse fator de ser a coisa mais linda do mundo é talvez a última importância, né? De ele ser lindo. É porque os revestimentos, eles dão essa estética diferenciada, mas o principal fundamento deles é você são os RADs, né? Revestimento de alto desempenho. Assim como qualquer outro produto que você vai utilizar na indústria, Nonato, você sabe. Na indústria a gente não pode errar. Não. Quando a gente erra, acontece o que chama o CO, né? Que é muito ruim, é muito desastroso quando você comete um erro na operação. E quando você vai fazer vai proteger, por exemplo, uma sala dessa de lubrificação, como você estava falando, eu tenho que garantir que esse óleo lá não vai penetrar no piso, não vai percolar o concreto e atingir um lençol freático. Olha a responsabilidade. Então, como é que a gente supõe, como é que a gente pressupõe trabalhar com produtos que não têm a performance adequada, né? E às vezes, às vezes não é nem descaso, nem falta de esmero. O pessoal que hoje a gente olha tudo, economia a curto prazo, economia a curto prazo, economia a curto prazo, e você deixou de economizar a longo prazo um absurdo por, às vezes, não adotar uma solução de alto desempenho, que é o que eu sempre gosto de frisar. Para esse tipo de caso, né, para o ambiente industrial,
barreiras de contenção química, Exato. salas de lubrificação. A gente não pode propor uma solução mais ou menos, ou então que vai ter 90%. Ou é ou não é. Ou você faz a coisa com alto desempenho, com um produto de alta performance, alta resistência química e térmica, ou eu, no caso, eu não faço. Né? Porque é uma responsabilidade técnica, e inclusive a responsabilidade Que aí o além de filho se torna técnica. teu, né? Não, além de técnica, é consciência mesmo ecológica, humana, que você vai estar colocando em risco ali. Alguém vai pagar por isso. E a gente tem que se proteger e tem que dar essa consciência à indústria, né, cara? Essa rotina de que é muito sério. Né? Estação de tratamento de efluentes, diques de contenção, a gente tem que trabalhar com produtos de alta resistência. Então é meio que geral, né? Dentro de uma área fabril ou de qualquer outra área, tipo shopping também, né? Olha, Supermercado. quando você vai partir para a seara comercial, essa exigência, ela infelizmente, ela cai um pouco, baixa um pouco o sarrafo. Né? A gente costuma muito dizer, né, até uma frase que o Franzé fala muito, a indústria ela paga o preço que se precisa porque ela sabe a importância disso. Né? Às vezes um cara que chega, um gerente da indústria vem nos consultar sobre um projeto, ele sabe o que ele quer, o que ele precisa, e ele sabe mais ou menos a média de preço que ele encontra no mercado. Então, tecnicamente, os caras são bons. Eles se preparam, né, para poder vir, faz um memorial técnico, né, tipo um edital mesmo para você contratar a empresa para solucionar um problema. Já na esfera comercial, é uma coisa que realmente vai para quase uma guerra de preço, né? Já ali a parte técnica de resistência, ela tem a sua importância, mas a variável preço ali é mais profunda, é mais importante. Na indústria, não. A indústria ela tem um padrão de exigência muito engraçado, né, cara? Todo esse rol aí você acaba no meio da saída da indústria, às vezes, né, cara? Por isso que é uma condição de, sei lá, às vezes transporte e consumidor final. Armazenamento no consumo final, né? Digamos assim. Às vezes a seara comercial, como você falou, não segue os mesmos padrões que a indústria segue. Ou às vezes por não ter a mesma estrutura que a indústria tem. Ou às vezes por não ter o mesmo. Tô tentando inocentar os caras, né? Ou às vezes por não ter o mesmo respaldo financeiro que. E às vezes até tem, o tipo de fiscalização, porque a indústria, você vai. Imagina a indústria alimentícia, o tipo de fiscalização Cara, que é o os MAPA, padrões, né? né? O Ministério da Agricultura, ele bate muito forte e tá correto, né? Você trabalha com um produto que vai chegar para o cliente final, o cara vai abrir a embalagem, colocar na boca, precisa realmente seguir Sim, uma com série de certeza. padrões aí que tem que ser obedecidos. Então, hoje a gente trabalha para muitos grupos grandes de indústria alimentícia que tem um rigor, né, que atende a todo tipo de cliente internacional que você possa imaginar, né? Das normas 22.000, né, que é para fabricação padrão de alimentos, que clientes Estados Unidos, Europa consomem aquilo ali com total segurança. Então a gente faz parte desse processo também. A gente estava até falando uma vez, né, sobre os produtos em relação a tóxicos, né, que eu tinha tocado nesse tema com vocês. Eu vou dar continuidade aqui, mas Vamos lá. deixa eu falar um pouquinho aqui, rapidinho aqui de quem está nos nossos patrocinadores, que esse programa está em nome deles. Então vou começar aqui com a Ropaf. Olha aí que bacana, pessoal aí tá. Tamo junto aqui, viu, pessoal? Vamos se inscrever, ó. Clica lá, ó. Vai lá no YouTube e se inscreve no nosso canal. E frisando que vamos estar ao vivo nosso podcast vai estar no ar na quinta-feira. Falando dos nossos patrocinadores, falar aqui da Ropaf, já deixando já a dica aqui para TIC quando precisar de rolamentos, mancais, já busca aqui o pessoal da Ropaf. Falando também a gente trabalha com 3 categorias de patrocinadores, apoio. Nos nossos apoios nós vamos ter a Central das Correias e corrente de transmissão. Vamos ter a JFA Redutores, Power Transmission. Temos o nosso novo apoiador, que é a Prolube, com o Franklin. Frank entrou em contato comigo, disse que quer nos apoiar aí dentro desse nosso trabalho. O Frank, falando de lubrificantes, né? O Frank é o cara do lubrificante aqui em Fortaleza. Precisou de lubrificantes especiais, pode procurar ele. E aí também temos a Impac, manutenção industrial.
A Impac, ela trabalha muito voltado na área de envase, para essa linha de bebidas e alimentos também, que a gente bacana. está falando de alimentos. VNP Contabilidade, também é o nosso apoiador desde o começo, e a Cortez e Gonçalves, advogados associados. Nossos parceiros, Socélio aí na atividade, rapaz, Socélio não falha. Cuida, Socélio. E nesse ritmo de Papai Noel aqui, nesse ritmo de Natal, esqueci o meu gorro. Opa, voltamos aqui nos nossos parceiros, TDM Preditiva e Amplitude. São ambas tecnologias de preditivas, tá? Preditivas é uma ciência, é uma tecnologia para medir, analisar e pegar vibrações de máquinas industriais. Predizer, né? Sim. Quando vai ter um problema, né? Uma possível falha. A hidroengenharia, como a gente estava falando também da parte de ETA, né? ETA Muito e bacana. né? E a Lubivap, que também é uma fábrica um fornecedor de lubrificantes, lubrificantes especiais. Os caras também atendem todo o Brasil, mas a Lubivap em si, ela fica a unidade dela em São Paulo. Então, qualquer local do Brasil aí precisou de lubrificantes, pode procurar aí o time da Lubivap. E é isso aí, pessoal. Esse nosso podcast, ele tá aí com esses caras nos apoiando, nos incentivando e nos patrocinando. CLM Market, que é o Carlos Levi, que é o cara que cuida da nossa parte de marketing aqui do podcast. Muito legal. É quem fica colocando aqueles cortes malucos. E é isso aí. Dando continuidade, eu queria eu queria, né? Assim, é porque eu falo assim, mas a minha dúvida, eu acho que é a dúvida de quem tá nos assistindo. Sobre essa parte atóxica. Como a gente falou um pouco de alimentos, né? Os pisos, revestimento nos tetos que vocês fazem. E quando a gente está falando assim de locais onde a presença do produto é aberta, tipo, é diferente de um piso que você coloca numa linha de biscoito e ali seja uma linha de embalagem, tal, ali o biscoito já passa embalado, mas vai ter uma área, uma área da linha que ali o biscoito ele já está exposto. Uhum. E já tem uma outra área que ali vai ter onde fica as maceiras, um exemplo. E ali a exposição é maior ainda. Muda a característica desses pisos? Donato, eu gosto muito de falar que para cada doença tem um remédio correto, né? Então Exato. a gente dosa as soluções de acordo com a solicitação do cliente. Tem sistemas nossos que podem ser aplicados, você produzindo leite, você produzindo queijo, né? Massas alimentícias, até dentro de eu falo desse exemplo, que a gente fez revestimento autonivelante em UTI durante a época do Covid, durante a época. Isso no interior daqui do estado. Em plena sessão, né? Eu tinha uma UTI do Da lado e a pandemia. gente trabalhando, né, para liberar leitos, para poder a coisa andar. E aí depende de cada situação. Olha, o cliente chega para mim, ó, eu vou parar a operação e vocês entram, fazem o trabalho, entregam o produto aplicado e depois a gente retoma. Mas tem cliente que precisa estar trabalhando e não pode parar. Consertar o avião, a asa do Isso, avião com ele voando. exatamente. A gente sabe que você parar as 5, 6 dias de uma indústria é difícil, é raro. Fora umas coletivas, né? Fora quando precisa de um inventário, umas coletivas, você consegue ter essa janela que geralmente a gente está trabalhando muito. Então, feriado pra gente, dia santo Porque é isso, né? e Réveillon, geralmente é na lona. Mas se você tem essa necessidade de a operação tá rodando e eu lá dentro eu sou um corpo estranho, eu tenho que fazer o mínimo de ser invasivo possível. A gente tem sistemas que podem ser aplicados sem solvente, sem cheiro, que vai possibilitar essa operação. E, inclusive, depois de ele curado, tem sistemas nossos que você pode ter contato com o alimento, né? O alimento pode ter contato com o produto, como é o caso dos nossos sistemas para água potável, para armazenamento de grãos, de farinha, que é o que a gente chama de food contact, né? Que aprovados pelo FDA americano, né? Que é aquele Food and Drug Administration. A gente tem matéria-prima que ela é chancelada por esse órgão, que é o órgão mais exigente do mundo nesses critérios, que ela não transfere nenhum contaminante para o alimento. Então pode ser armazenamento de bebidas, de água potável, água para o processo,
grãos, produto acabado, né? E por aí vai. Então a gente tem a solução medida para cada processo. Quando você fala que a gente vende engenharia embasada, é porque a gente primeiro Achei legal. pensa junto com o cliente, cara, qual é a tua dor, o que é que a tua demanda, e eu jogo dentro de um balde isso e entrego para ele. Faz uma formulação, né? Vai Exatamente. jogando. Ah, eu tenho filtração, o meu produto é muito corrosivo. Aí tu vai jogando no balde, aí vai Exatamente. fazendo a química ali, vai formulando para depois entregar uma solução para o cliente. Mais ou menos isso que eu tô entendendo. É isso aí. É isso mesmo, né? Muitos dos nossos produtos de tabela, que hoje eu vendo com um produto que a gente já tem implementado, né, as nossas tintas, impermeabilizantes, nasceram desse jeito. O cliente chegando com a dor, a gente entrava ali, laboratório aberto, entrava e formulava e entregava para ele. E aí hoje, graças a Deus, o nosso setor comercial deu uma expandida bem interessante. A gente já vende essas soluções que eram antes exclusivas, a gente padronizou. Mas a gente não deixou de fazer as soluções exclusivas quando tem essa demanda. Ah, entendi. Então vocês customizaram lá na hora para o cliente e Exato. viu que deu certo, gerou um case e viu que também que dava certo em outras aplicações. É perfeitamente. É exatamente isso. Cara, eu queria que tu me tirasse uma dúvida minha, que uma vez eu fui numa indústria e o cara falou pra mim o seguinte, era uma indústria de bebida, de refrigerante. O cara falou só, é o seguinte, o piso, que não sei nem por que que a gente tocou no assunto, né? Aí ele disse assim, ó, o piso teve que vir de fora porque o piso aqui, o armazenamento é de açúcar, o açúcar é muito corrosivo, é pior do que o sal, a corrosão do açúcar na condição de armazenamento. É isso mesmo? O açúcar, quando ele entra em contato com os sais do presente no concreto, né, com os sais livres, ele O cristaliza. concreto Isso, o qualquer, digamos concreto assim. exposto, ele vai cristalizar e ele realmente tem um poder nocivo muito grande. Açúcar, salmoura, sal mesmo, depois que ele é hidrolisado, né, em contato com a umidade do Do ambiente, ambiente. vai causar isso. Então, essa solução, vou chamar dessa garapa, né? Que é o açúcar, quando ele expõe ali, ele vai umidificar, vai Vai hidrolisar, virar e aí só. vira uma garapinha. Ela é muito corrosiva, né? Então, assim, o xarope, a área de xaroparias de fábrica de refrigerante precisa ter muita atenção. E traduzindo assim, só mudando um pouquinho o foco, traduzindo assim essa garapa para outros, porque já aproveitar, já queria mandar um abraço aí pro pessoal em São Paulo aí que nos assiste. O que seria a garapa em outras traduções? Olha, é uma solução, né? Porque quando É um líquido, né, que a gente fala? quando um sólido é exposto a um ambiente úmido, ele vai modificar e ele vai penetrar, né? Ele vai, porque ali o sólido ele não vai penetrar, mas ele quando recebe umidade do ambiente, né, da atmosfera, ele vai penetrar e vai começar a fragilizar aquele concreto, né? Então assim, o açúcar ele tem um poder corrosivo alto, principalmente em concreto exposto. Putz, não A, sabia. Pois é, a porque o área cara falou isso. alimentícia é um dos piores setores. Se você for ver a indústria de doce, que a gente atende algumas também, os ambientes de armazenamento do açúcar é onde a gente tem tido mais proteção, porque é onde dá mais problema, né? Então, Cara, assim, então o cara indústria de falou. doce, alimento no geral, porque os condimentos, né, os conservantes, os alimentos em geral têm açúcar, né? Molhos A preparados, grande maioria. tudo tem açúcar, infelizmente. Mas a indústria refrigerante, como o consumo, né, o uso do açúcar refinado é muito alto, é muito intenso. Se ele cai ali no chão, no piso, ele manda embora. Porra. E, e esse piso que vocês desenvolvem, ele tem um tratamento protetivo, é isso? Perfeito. Quando é desse tipo de ambiente que tenha contato com um contaminante dessa natureza, seja solvente, agentes alimentícios agressivos, como aditivos químicos, né? Ácido acético, água carbonatada, a gente utiliza soluções anticorrosivas. E aí a gente prepara um pacote, uma solução para aquele caso. Por exemplo, tenho aqui uma área em que cai muito cloro devido à limpeza CIP lá das embalagens. A gente vai dosar qual a concentração daquele cloro utilizado, né, para poder encontrar a Encontrar a solução, o pacote, solução. eu preciso de tanto dessa resina aqui, com tanto desse agente endurecedor e a gente executa o revestimento.
Então a formulação muda de acordo com cada caso. Cara, então não é simplesmente o cara comprar um piso e passar lá Não. Ah, vou passar aqui a brocha, né? Vou passar aqui a brocha aqui e pronto, já resolvi meu problema. Não é, né? Você imagina só um ambiente que pode ter contato com um ácido sulfúrico 98%, né? Nossa. Indústria química no geral. Hidróxido de sódio, soda cáustica, ácido clorídrico, ácido fosfórico, Sulfônico. todo tipo de agente químico, né? Seja solventes, ácidos, bases, ou aditivo de outra natureza, óleo queimado, por exemplo, óleo que passou ali tantos ciclos e derramou, quente, cheio de, como você fala, metais pesados. Metais pesados. A E ele gente fica tem ácido, né? O óleo. a Falando gente do tem a óleo. proteção química adequada para cada tipo de ambiente. Proteção química anticorrosiva, eu tenho que saber mais ou menos a esfera, o universo de agentes químicos que vão ter contato, porque senão uma solução muito genérica vai entregar uma média performance. Quando eu dou uma solução específica, a performance é absurda. Ou a curto performance, né? Isso, uma durabilidade Uma menor. Mas se durabilidade menor. olha ali, é ácido clorídrico, 33%, pode ter queda eventual. Um dique de contenção, por exemplo, de estocagem secundária. Eu formulo um revestimento que é para durar 10 anos sem eu ter nenhum tipo de perda, fratura e perda da impermeabilidade daquele revestimento, daquela ambiente. E quando a gente está falando aqui de tecnologia linear, né? Você falou, né? Horizontal. E se eu tiver presença veicular? Por exemplo, eu estou no armazenamento, eu tenho um estoque lá de um determinado produto químico, porém eu tenho um traslado de empilhadeiras naquele piso. Isso aí também é calculado, né? A empilhadeira ela pode Sim. fissurar o piso aos poucos e o produto inserir como penetração. Quando a gente vai especificar, Nonato, um sistema, uma solução dessa natureza, a gente leva em consideração alguns parâmetros. Primeiro, agressão química, mecânica e térmica. Aí o tráfego automotivo ou de máquinas está na esfera da ataque mecânico. Mas eu ainda considero como é que está o estado atual do piso, né, o que é que vai... Então, assim, são várias variáveis para eu montar a minha especificação. Olha, de acordo com a operação que eu vi, o estado atual, o tipo de agressão química, mecânica e térmica, eu vou especificar esse revestimento. Um epóxi espatulado autonivelante, 4 milímetros de espessura. Então, assim, eu meço espessura de revestimento, eu meço qual tipo de agressão vou ter que fazer naquele piso, executar naquele piso, para poder ele receber o revestimento, qual é o tipo de intervenção que eu vou fazer, Caraca, e o acabamento, qual vai ser a natureza dele. Se vai ser para agressão térmica, química, mecânica, ou os três, ou tudo. Você imagina aí uma câmara frigorífica que trafega empilhadeira e pode cair fluido de bateria. É tudo, né? Então, exatamente, é tem tudo. ataque químico, tem ataque térmico e mecânico. Então a gente dosa de acordo com a necessidade. Caraca, É engenharia invasada, mano. engenharia invasada envolve. Tem Cara, que ser assim. mano do céu, cara, te juro, bicho. É isso mesmo. Eu, particularmente, pô, como tu. Agora eu tô crendo que realmente o bonito ali é o que tá sendo menos importante no negócio, né? A beleza desse revestimento, ela tem, a maioria dos nossos revestimentos tem alto brilho, né, algumas linhas, e elas chamam a atenção mesmo, né, porque dá aquele aspecto de limpeza, Sim, organização, né, 5S, que 5S. é tão necessário na indústria, mas ela é talvez para o industrial a última preocupação dele é se ele está bonito. Ele tem que estar funcional. Né? O revestimento é um equipamento que você está comprando. É um ativo? É um ativo, né? É porque você deixa de ter prejuízo. Imagina só, Reduz Nonato, o custos, né? quanto que você economiza em limpeza, em manutenção, em troca de rolamento no seu piso, na sua empilhadeira, porque seu piso está perfeito, monolítico, fácil de transporte horizontal. Então, tudo isso, quando você coloca na conta, você tem um equipamento trabalhando para ti ali dentro, que é o teu piso de alto desempenho, né?
Então, um equipamento que exige manutenção, exige preocupação. Cara, e pra mim na cabeça era só estética. Não, lógico que entrava os 5S, né? Porque a gente vê lá a condição de limpeza de alguns ambientes alimentícios que bicho lindo, 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 top mesmo. Mas o que passava na minha cabeça era uma questão de estética. Eu não sabia que tinha realmente toda essa tecnologia embarcada dentro desse envasamento. É. E eu queria te perguntar uma coisa, é o seguinte, patologia dos pisos. É isso mesmo? O seu Franzé fala muito em patologia. E eu não sei se nem todo mundo sabe o que é patologia. Eu não sei. E o que seria exatamente? Patologia vem, assim, é quase até uma coisa lá da medicina, né? A patologia Exatamente. na medicina é a doença. É quando é encontrar ali a problemática, o sujeito tá com o braço quebrado, Só que aí, né? em alguns casos, tratando do piso, a gente já vê que tá notório. Ah, tem uma rachadura. Ah, tem uma trinca ali. O que a gente chama de patologia na construção civil, né? Nesse acompanhamento do predial industrial, são essas problemáticas que, inclusive, interferem na vida útil da tua estrutura, né? E na segurança. Se você Que tem um também é um piso. fator, né? Sim, exatamente. Se você tem um piso que está cheio de trincas, cheio de buracos, cheio de avarias, ali são as patologias, são as doenças que aquele piso possui. Né? Então a gente faz uma análise geral, né? A gente joga um consultor nosso, um engenheiro, para fazer uma visita técnica e elencar essas patologias para você realmente ter uma segurança num revestimento que você vai aplicar. Primeiro a gente trata essas patologias, a gente devolve ao piso condições de receber esse revestimento. Você imagina só um piso cheio de trinca, de fissuras, de juntas quebradas, de panelas, né, avarias, buracos mesmo. Eu já andei em indústria, que nossa senhora, Nath, que assim, você olha assim, caramba, cara, os caras estão rodando aqui a força mesmo, porque tem que rodar. Porque até pro cara andar na indústria tava difícil, de tanta patologia que você encontrava no concreto. Então a TIC, ela é especialista tanto Recuperação? no tratamento dessas patologias. A gente às vezes até ensina o cliente a tratar essas patologias. Poxa, eu tenho um buraco lá no meu piso, né? Uma avaria que abre. A cada 6 meses eu tenho que preencher lá com A um demanda. adesivo epóxi lá da TIC. Isso já está programado. O cara já sabe ali que. Porque às vezes ele não tem o recurso para investir e entregar Fazer aquilo um ali, geral, o né? 100%, ele já se programa para fazer aquele tratamento daquela patologia específica. Então, esse tratamento aí foi o nosso coração mesmo, é onde a Uhum. gente nasceu e trabalha tanto para entregar, né, essa garantia, essa segurança desse concreto estar curado para poder operar com segurança e performance. Essa mesma patologia, ela. Só que aí já muda de estrutura, né? Eu tô falando de piso. Mas aí quando a gente fala na questão estrutural da indústria, parte metálica também, A parte metálica, assim como a estrutura de transporte, né, é uma das que mais sofre. Né? A estrutura metálica, principalmente aqui, se você for para área o nosso marítima, litoral, é o processo de corrosão oxidação muito agressivo. Então a gente trabalha com tintas anticorrosivas, conversão de ferrugem. Você consegue recuperar e pintar uma estrutura que está enferrujada em pouquíssimo tempo com os nossos produtos. E, inclusive, com a nossa solução de tratamento de cobertas, você, além de promover impermeabilidade e isolamento térmico, você tem uma sobrevida útil do seu metal, porque ele vai estar totalmente protegido. Ele é anticorrosivo. Então, essas patologias na estrutura metálica são importantíssimas, porque se você deixar a estrutura ali exposta, sem ter esse cuidado de ver como é que está a espessura, a seção do aço ali, né? é micragem no A caso, né? micragem do ferro. Às vezes você consegue recuperar, mas se você deixar muito tempo sem dar aquele banho, né? Ô, Uma Arthur, soldazinha, uma pintura não faz mal a nenhuma estrutura metálica. Então, assim, se deixar muito tempo ele sem esse cuidado, você pode perder a sua estrutura. Você pode perder uma coberta, você pode perder as suas teças, suas tesouras, por falta dessa manutenção preventiva. Eu não diria se a gente
pode fazer uma preditiva numa estrutura, mas pode. Você já pode falar, daqui a um ano essa estrutura... Consegue, né, ver a questão muito da no visual, corrosão. né? Senhora, daqui a um ano isso aqui não vai aguentar mais. Mas existe a possibilidade dessa corrosão ser de dentro para fora? Tipo assim, colocou, sei lá, um protetivo qualquer, porque o cara viu num protetivo e passou por cima da estrutura, não fez o tratamento antes para passar essa camada de protetivo, e aí o ferrugem começar a comer em silêncio por dentro, e Olha, aí o cara vê lá, tá bonitinho por fora, mas por dentro tá tudo cupim na madeira. isso ocorre, né? Não sei dizer se é tão comum, né? O que eu vejo também com certa frequência é a produção, né? O ambiente produtivo ser um pouco agressivo e você imagina só vapor, né? Vapor em Sim, excesso sim, exatamente. aqui embaixo de uma coifa, né? De uma comieira, de um telhado, de uma estrutura metálica. Ele é uma agressão absurda, então você tem que Uma área proteger de ele. caldeira, por É, exemplo, né? Seria assim, mais ou tem menos? que ter aquela pintura especial para poder proteger essa estrutura. Então a TIC ela tem diversos tipos de soluções para atender esses ambientes que são expostos a esses agressivos aí que causam essas patologias. Cara, As tão, que tão não deixa de temidas. ser a patologia, né? Então, assim, quando você fala de patologia, você está falando de modo macro, né? Uma visão macro. E É uma aí doença é presente uma ali. doença presente ali, aí se define por área, né? Pode ser no piso, Isso, pode ser na estrutura isso. metálica, pode ser no teto, sei lá. Assim como é na construção civil, principalmente na área de recuperação estrutural, a recuperação estrutural ela existe, né? A inspeção predial, principalmente para poder identificar as patologias da construção. Que os próprios inspetores e engenheiros, que são especialistas nesse assunto, chamam das doenças da edificação. Saber se tem. Porra. Você imagina só, Nonato, a caixa d'água com problema uma trinca, uma fissura, e essa água aí lavando o ferro, a estrutura do concreto por dentro, né? O tanto de dano que eu Exatamente. posso causar por uma falta de esmero aí com essa estrutura. Então, tratar a patologia não é questão de estética, não é questão de beleza. É ultra necessidade e urgente, a depender do tipo de patologia. Principalmente falando de grandes estruturas que pode envolver um risco Exatamente. alto a vida humana, né? Das pessoas que estão próximo trabalhando ali no local, né? Você imagina só, cara, uma estrutura de porta-pallet que não está bem fixada, que está Ou causando ali uma um trinca moinho, no um concreto. silo. Já imagina isso aí. Cara, Deus Uma me trinca livre. num silo, Então, assim, é importante. O porta-pallet tá com ferrugem demais ali num ponto lá. Até o elemento de fixação tá já demonstrando que tá com oxidação bem Putz. avançada. Você tem que fazer os reforços, né? E aí a gente tem uma gama de soluções. A gente já tem aí como é que eu posso dizer? Um bom leque de opções para você fazer isso. Eu vejo tu fazendo muita propaganda da tinta emborrachada. É o carro-chefe, é isso? É uma solução mesmo? Veio pra ficar? Não, Nato, Traz os resultados que vocês esperavam, ou eu não? ia até trazer a borrachinha aqui, mas eu estico. Aí teve outra vez que eu tive que fazer força. Eu fiquei tão feio fazendo força que a tinta é tão resistente que eu fiquei todo suado, cara. Ficou Aí, agora eu vermelho. não trago mais não para não passar essa vergonha. Rapaz, por que que E não aí, trouxe? Ó, não não, trouxe a tinta de. Não trouxe a borrachinha e nem trouxe a casinha, né? depois eu vou mandar para você fazer esticar a borracha. A nossa, a nossa tinta emborrachada, Nonato, eu gosto muito de falar isso porque existe aquela cultura da gente comprar aquela tintazinha e todo ano ficar pintando ali a área externa, o muro, né, É. fachada. Poxa, cara, é cansativo Telhado também dá certo? perfeitamente. Ela é Bom saber. apropriada perfeitamente para telhado. E a gente pensou assim, poxa, eu consigo formular um produto que ele não é tão diferente de preço do que uma tinta acrílica premium, vou chamar assim, tá? E que vai entregar um resultado, uma impermeabilidade, uma durabilidade muito superior. Então hoje o cliente ele bota na balança, cara, peraí, eu vou ali na loja de tinta, nada contra a tinta convencional, ela é importante para o mercado e ela tem que existir. Mas se você coloca ali a diferença ser de 20% de uma para outra,
e a durabilidade nem se discutir, a espessura de filme formado, filme seco, a impermeabilidade, a resistência à água, ela sim é de longe superior nessas características, então a performance dela, principalmente aqui no É o nosso famoso Ceará, custo-benefício, então. não tem dúvida, e é latente assim na hora que você abre a lata, tá? Então assim, principalmente no nosso Ceará, que tem uma incidência de sol absurdo e quando chove, chove daquela Naquela proporção, proporção, né? exatamente. Então, quando o cliente coloca ali na balança, poxa, eu vou levar emborrachada, porque é 20% a mais de preço, mas eu consigo. Quando eu demonstro nos vídeos como ela rebate a água, né, é para demonstrar que ela tem uma absorção praticamente zero de água. E Mesmo em uma água num fluxo contínuo com uma certa altura e, sei lá, na imagina uma chuva. canaleta aí de, sei lá, 40, 50 até 1 metro de profundidade, não tem problema nenhum para emborrachada. Ela vai, aguenta bem, água corrente. Ela não é própria para água parada. Para água armazenada, ficar ali parada não é o ideal, Aí não. A não tinta emborrachada é para ambientes que a água é corrente. Parede, uma laje que tem um caimento adequado, coberta telhado, né? metálica. Isso. Chovendo em cima, ou de um telhado caindo sobre o outro telhado. Pode empurrar que essa tinta é para aguentar mesmo. Pô, E mano. aí eu digo que ela não é só hoje a emborrachada, que hoje é um dos nossos carros-chefes. Eu não digo que ela é só hoje uma moda, que às vezes vem aquela moda, É, a né? modinha, Que todo mundo. Um efeito manada que todo mundo tá indo na isso, eu massa. lembro do porcelanato líquido, que foi uma loucura, foi assim, acho que até uma histeria Foi, coletiva, foi. que a gente, eu detestava esse termo e eu evitava ao máximo utilizar. Né? Porque foi uma procura muito grande e é um termo equivocado, né? É genial no marketing, mas ali na prática não funciona. A realidade é outra. A emborrachada não, a emborrachada eu já vejo que é uma tendência que vem para ficar, porque o custo-benefício ele é latente. O cara compra, ele protege, ele dá cor, ele entrega o ambiente do jeito que ele quiser e tem muito mais durabilidade. Então, assim, não tem nem o que discutir. E a gente tem investido muito nesse segmento da tinta emborrachada e tem tido sucesso, tá entregando aí pro Norte e Nordeste inteiro. E ela em si só tá se mostrando porque realmente é o produto esperado, né? O Pela pessoal. condição de saídas dela, né? Eu acho até legal, porque para o cliente vir fazer um vídeo, fazer propaganda de graça, é porque ele gostou muito mesmo, assim. Então, é o que a gente tem recebido muito, O vídeo de verdadeiro cliente, marketing poxa, tá aí, né? olha aqui, cara, adorei, olha aqui jogando água. Então, assim, isso pra gente é o que importa. E o produto tá entregando isso. Cara, mas. E, Ítalo, falando um pouquinho também, eu gosto muito de puxar pra técnica, né? Sim. Que é o público que nos assiste, né? Sobre esse anticorrosivo também que vocês aplicam, né? Vende muito anticorrosivo. Qual é a importância dele, assim, eu digo assim, em relação o que a gente vislumbra dentro de um processo industrial, de modo geral, segurança. Segurança e o bem-estar de quem está ali, ou transitando, ou trabalhando naquele local. Por que que tu sugere esses anticorrosivos? Qual a importância dele? Tanto para a parte de segurança como para a parte ambiental. Nonato, a gente que trabalha com esse tipo de sistema tem muita responsabilidade técnica e além da técnica eu tenho um negócio chamado consciência, né? Consciência para com o humano, para com o ambiente. E hoje a gente não pode pecar por uma faltazinha. Eu costumo dizer que eu posso pecar um pouco por excesso na minha especificação, Mas por falta, não. mas eu dosar um sistema subdimensionado, esse erro a gente não comete. A gente é muito preocupado em como é que aquele revestimento vai performar ao longo dos anos. E quando eu estou falando aí de um reservatório de água, por exemplo, né, água potável, que seja para consumo Que é para humano, consumo. eu não posso colocar em risco de maneira alguma. Você imagina só um reservatório de aço que armazena água, e eu preciso revestir esse reservatório internamente, impermeabilizar e dar proteção ao aço. Se eu permitir que a água entre em contato com esse aço novamente, que estava sofrendo processo de oxidação, vai vir óxido de ferro
para essa água. E aí eu tenho um problema, né, que é o humano consumir ferrugem. Isso não faz bem, né? Isso na verdade é tóxico. Então a gente tem uma Aí responsabilidade. é. Se eu ficar consumindo ferrugem Pô, não, velho. não é bacana, não. Então a pessoa ficar tomando aquela água E ali o que. sulfato ferroso, pô, que a mãe da gente obrigava nós a tomar. Nós era Aí, né, moleque. aí o que for controlado aí na dosagem, você pode ficar à vontade. Mas Mas sabe o que eu vi uma vez? Eu vi uma mulher colocar. Ela faz o feijão por si só já tem um ferro, né? Ela pega e coloca prego dentro do feijão. e doce, né? Antigamente a turma botava moeda, bila, Pronto. os tarugo. Mas é aquele negócio, a gente tem que proteger o humano de qualquer alteração, tanto nas propriedades físico-químicas quanto organolépticas. Olha aí que palavra Olha que bonita. coisa bonita. Traduzindo. As propriedades de paladar, de cor, de cheiro da água, a gente protege o ambiente para não alterar de maneira alguma. Manter sempre aquela. Sim, porque você não altera em nada as características da água. A gente trabalha muito, Nonato, para estação de tratamento de efluentes, seja efluentes domésticos ou industriais. Olha a responsabilidade de você utilizar um produto que não é adequado numa estação de tratamento que recebe ácido clorídrico, sulfúrico, soda cáustica, solventes Gás ultra cloro. agressivos, né, ao meio ambiente, ao humano, né, para poder se tiver contato ali com o lençol freático, ou então com a vegetação, com a fauna, eu vou destruir o ecossistema ao redor. Então a gente tem que proteger essas estações, tem que dar sobrevida a esse concreto dessas estações, que ele, se ele não for protegido, ele vai ter problema. Às vezes não é nem problema do contato líquido, né? Você imagina só uma estação de tratamento de efluentes domésticos. O que dá problema não é a lama, vamos dizer assim, é o gás que sai daquela lama, o ácido sulfídrico, né? Que é o gás sulfídrico, enxofre, Caraca. H2S. Isso aí é altamente corrosivo e reativo para o concreto, para o ferro. Então, se eu não protejo esses ambientes, eu vou ter menos vida útil daquela estrutura. Posso passar esse contaminante para o solo, para contato Aquela história que nós humano, falamos no né? começo, né? A questão de E aí vai contaminação do. embora. Então, assim, a TIC hoje, né? Eu venho investindo muito nessa seara do anticorrosivo, né? Da proteção anticorrosiva, proteção química, para os mais variados tipos de ambientes, porque é assim, é um segmento, é um nicho muito exclusivo e a indústria levada a sério, ela vai procurar e ela vai Cara, eu entender não. a importância disso, né? Tanto é que a gente trabalha muito para os ambientes siderúrgicos, petroquímica, termoelétrica, porque não se pode colocar em risco o ambiente sabendo que a gente trabalha com produtos tão agressivos na indústria. E também, quando a gente fala também do produto, às vezes, o produto em si que a indústria está trabalhando. Mas às vezes a próxima atmosfera ela fica também em regime ácido, né? Aí A você própria atmosfera, tem que ter as pela suas, presença do gás, digamos assim, né? você tem que ter aí os seus programas de ventilação, de dissipação, né, exaustão, que a gente às vezes até auxilia nessa montagem aí, Aham. né? Indica, olha, que é interessante você fazer um escoamento Porque a disso, né? atmosfera é uma atmosfera É, corrosiva, né? às vezes pode ser até explosiva, porque se você deixar gás pressurizado, né, ali, pensa aí também em reatores biológicos, né, É, reatores exato. bioquímicos, você tem que tentar ter os suspiros, né, tem que dissipar esse gás para, como é que eu posso, aliviar a pressão, né? Então a gente hoje auxilia também, não é muito a nossa praia, mas a gente está hoje focado nos investimentos para proteger a estrutura. Cara, pô, muito, muito massa aí, cara. Obrigadão mesmo por ter aceitado o convite. E eu queria levantar logo a bola, que é o seguinte: se vocês estão gostando aí do nosso conteúdo, tá nos assistindo, o pessoal tá aí assistindo ao Tô. vivo aí pelo Insta, se gostaram, querem se aprofundar um pouco mais no que é patologia dos pisos, toda a tecnologia embarcada. Aqui o Ítalo passou para nós mais uma visão macra em si, né? A gente não está aqui dando vídeo aula, e sim mais uma interação de bate-papo. Frisando que a TIC ela vai abrir
Ela está montando uma estrutura para receber os técnicos da indústria, para receber os engenheiros da indústria, engenheiro de construção civil, que aí com o decorrer do ano vai começar a abrir oportunidade de curso, né, Ítalo? Oportunidade de curso, palestra, o pessoal quiser entender mais, aprofundar tecnicamente como é que é formulação, vai ter todo esse acesso, mais ou menos isso, Ítalo? Rapaz, Nonato, é legal tu falar isso, porque a gente Eu tava, quis levantar essa né, bola porque a gente já tinha em discutido essa ideia uma outubro, vez, a né? gente tava pensando, paz, vamos ampliar aqui, que a gente tava... Todo dia a gente adora Porque, obra. cortando aqui rapidinho, porque o ser humano ele pega por falta de conhecimento. É. É como eu tava até falando com o Franzé uma vez. Eu falei, ó, se eu passar por um piso, até hoje, pra mim um piso é um piso. Um piso é o piso, né? Como é a história lá do e etc. Mas eu não tenho uma... Por que eu digo isso? Pra mim um piso é um piso? Porque eu não tenho uma ótica do negócio. Entendeu? Hoje, se eu passar numa condição de um armazenamento de lubrificante, eu já tenho uma ótica daquilo e consigo dar o meu adendo lá dizendo se ali está correto ou não está, se está dentro da norma ou não está. Se eu passar por um ativo e ver um sistema de lubrificação, eu consigo fazer uma inspeção só em passar olhando. Eu já tenho uma ótica disso, mas do piso eu não tenho. Então, para o próprio time da indústria em si, que está lá dentro da movimentação ou está cuidando aquela parte predial da indústria e etc., às vezes o cara precisa ter mais um pouco mais de aprofundamento, tanto a parte mecânica como a parte predial. Então, essa ideia que vocês levantaram é fora da curva. A gente vinha tendo essa demanda de uma maneira muito comum, muito rotineira, então assim, era batata. Toda semana vinha uma pessoa, rapaz, eu queria passar um dia aí para fazer um treinamento com vocês. A gente é do interior do outro estado, mas a gente vai aí visitar vocês, vamos passar o dia. E eu sem estrutura para isso, né? A gente até ia pegar, fazer uma salona para mim, pro meu pai e pro Júlio, nosso outro diretor de serviço, né, de obras. Eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, vamos ficar com uma sala pequena e vamos transformar essa salona uma grande sala de treinamento, um auditório, capacidade para 20 pessoas, para a gente treinar, para a gente lançar os produtos. Então, surgiu esse CT, né, que vai ser esse treinamento da TIC. E todo mês a gente quer fazer Levantar quer tema, fazer né? um tema. Vão ser formações técnicas mesmo, técnicas e comerciais quando for esse fundamento, mas o principal foco dela aí para os colegas da indústria é formação técnica. E aí a gente vai estar iniciando em janeiro, vai estar inaugurando essa sala, que vai ser um pequeno auditório. E, cara, vai ser muito legal. Boa viu? ideia, cara. Nós vamos Boa abrir sacada. aí essa inscrição para esses cursos. O primeiro curso, inclusive, é um tema assim, reticente e pertinente, na verdade, que é o que vai começar a quadra chuvosa. O nosso curso vai ser Não deixa a água da chuva atrapalhar o seu processo. Isso é verdade. Que aí As goteiras. por que a chuva, cara, tem que ser um problema para mim na indústria, né? O vazamento, goteira. Então a gente vai explicar como resolver esse problema que é tão comum, né? Que se você for entrar nas indústrias na época de chuva, é comum esse pinga-pinga. De janeiro a junho. De Quase janeiro a abril, né? começa mais para março, mas janeiro já teve chuva essa semana, Já né? teve Então, chuva, já. começa essa chuvazinha mais modesta em dezembro, janeiro, tem umas pancadinhas, mas fevereiro até abril, maio, dependendo do tipo de inverno, é água. Deixa eu ir além. E se alguém na indústria, por exemplo, o pessoal da indústria precisar, pô, cara, eu não consigo ir me dispor, mas eu tenho o meu time aqui de manutenção, o meu time predial, o meu pessoal de facility, sei lá. Precisar do treinamento de vocês conseguem ir lá em loco? Na hora, Brasil todo. A gente monta um pacote de treinamento, né? E vai para dentro da indústria, seja lá fora, no estacionamento ou dentro do auditório, a gente vai treinar o time de manutenção, de conservação que seja, para poder ensinar É quase um papel quase pedagógico mesmo, viu, Nonato? Como tratar às vezes, aquele buraquinho que tá fazendo uma raiva danada ali, o cara vai o tiozinho da predial e fecha todo dia com cimento, a gente vai ensinar o cara a fechar e vai durar 2, 3 anos, né? E vai parar de perturbar o cara ali da operação.
A gente quer trazer isso pro dia a dia do industrial. Se torna chato, né? Aquele buraquinho. É luz vermelha no painel, né? É, cara. Luz vermelha no painel é problema. Fica uma pedra no sapato por causa do operador da empilhadeira, né? O cara que tá com a paleteira ali trabalhando, pode cair carga, pode dar acidente, pode dificultar a operação. Sério, verdade. Então, às vezes, a gente quer ensinar às vezes, essas pequenas intervenções que a equipe de manutenção faz mudam, assim, a configuração completa da operação de um setor, né? Entrega mais, tem mais performance. Um ganho, né? Isso. Tem um ganho Então, maior. sim, Nonato, a gente faz questão de, quando convidado, ir para dentro da indústria e mostrar como resolver algumas dessas patologias que são tão presentes aí no ambiente industrial. Cara, que massa. Levantei a bola mesmo porque Eu já chutei e fez gol. chutei e vi que a ideia foi genial. Ítalo, te agradeço, cara, por ter vindo. Pede aí pro teu pessoal aí, todo mundo se inscrever no canal. Quiser deixar um recado aí pro pessoal, pode ficar à vontade, cara. Pessoal, a audiência do Nonato é uma audiência muito qualificada. A gente sabe que tá aqui é um convite, é um presente de honra, né? Então a gente fica muito satisfeito. Pra gente é um presente de Natal estar aqui com você hoje. Coisa boa, agradeço de coração. E já deixo à disposição dos colegas, dos amigos aí da manutenção, da engenharia, da indústria no geral, que nos consulte, que nos procure. A TIC é uma empresa nordestina que atende o Brasil inteiro. E a gente está aí, vai completar 25 anos de história. Não se fazem 25 anos Não. de qualquer coisa. Então, assim, a gente tem história, tem currículo, tem memórias muito positivas e tem um futuro pela frente que a gente sabe vai ser incrível. Então, não é só tinta, é engenharia envasada. Pode contar com a gente, Nonato. Cara, show. É isso aí, pessoal. Obrigado aí a todos. Vamos lá se inscrever. Eu vou deixar para pedir por último, né? Já aproveitando o gancho. Se inscrevam aí no Ponto Fora da Curva Podcast, pessoal do Instagram. Procura o Ponto Fora da Curva. Você que tá ouvindo aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Né? E é isso aí. Ítalo, cara, obrigado por ter vindo, cara. Obrigado de coração pelo convite, mesmo. eu Obrigado por ter levantado essa experiência, cara, e levar pro público que nos está assistindo, cara, que é a ideia do nosso podcast, volto sempre a falar, que é pulverizar o conhecimento de quem já tem vivência e experiência. Estamos aqui para isso. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado. Fica com Deus. Um beijo, um cheiro e um queijo. Tchau, tchau. Um abraço.